Olá, paz! O meu nome é Bruna, sou uma mulher cristã vivendo em missão. Seja bem-vindo ao meu canal. Se é a sua primeira vez por aqui, considere a possibilidade de se inscrever. Quero compartilhar com você hoje uma rápida meditação, porque quem anda com Jesus não afunda, barco que Jesus está não naufraga. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, a partir do verso 22 até o verso 36, está relatada uma passagem bíblica bem conhecida. Após um dia de trabalho, após um dia de pregação, de trabalho, Jesus Cristo ordenou aos discípulos que entrassem no barco e seguissem uma direção. Deu para eles um destino específico. Então ele se retirou sozinho para orar. Está escrito que os discípulos lá no barco tiveram dificuldade de alcançar o destino que Jesus ordenou, porque o mar não estava favorável, o vento estava revolto, porque eles encontraram condições desfavoráveis. Então daqui quero retirar uma rápida meditação para compartilhar com vocês. Estar em obediência, seguindo uma direção que nós acreditamos que Jesus nos ordenou a seguir, né? Para alcançarmos um destino específico, não nos privará das condições desfavoráveis. É muita inocência, né? Seguirmos acreditando que a todo tempo, quando estamos em obediência, seguindo uma direção, todas as condições serão favoráveis e tudo colaborará para que tudo ocorra 100% ao nosso favor e ao favor da direção. Muitas vezes é dessa forma, mas muitas vezes não, né? Porque o Senhor tem lições diferentes para nos ensinar, né? À medida que vamos caminhando, vamos tendo novas necessidades de aprendizados. Então, as circunstâncias muitas vezes não serão favoráveis e naquelas circunstâncias desfavoráveis amadureceremos, aprenderemos, conheceremos ainda mais o nosso Senhor. Amém? Como foi neste caso aqui. Em tudo há um propósito e havia um propósito nessas condições desfavoráveis. Então os discípulos estavam lá no barco, enfrentando as condições desfavoráveis, né? Continuavam tentando alcançar o destino que Jesus ordenou. Quando está escrito que Jesus veio ao encontro deles andando sobre as águas. A princípio eles se atemorizaram, né? Nossa, o que é aquilo? Então Jesus falou para eles não temam, sou eu. Né? E Pedro, né, sempre animado, empolgado, falou: Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: venha. E Pedro tem aqui um ato de fé, né? Um ato de fé. Ele se dispôs imediatamente a sair do barco e ele começou a fazer algo impossível, andar sobre as águas. Ele tem um ato de fé, né? E está escrito que, vou ler para você, verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir. Tiro aqui mais uma lição para as nossas vidas, né? Nós, enquanto discípulos do nosso Senhor, do nosso Salvador, quantas vezes nos vemos, né, tendo um ato de fé, tomando uma decisão por fé, acreditando no impossível, nos dispondo a andar sobre as águas e vamos, a princípio, né, determinados, focados, né? Hoje em dia se fala muito sobre foco. Tenha foco, mantenha o foco, tenha foco. E nós que seguimos Jesus, nós temos um foco. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso caminho e ele é o nosso destino, ele é o nosso alvo. É o caminho e é o destino. Nós temos um foco, nós temos um alvo. O nosso alvo, o nosso foco é Jesus. Mas quantas vezes nas nossas vidas nos dispomos, né, ao sobrenatural, ao aparentemente impossível, tomamos uma decisão por fé, acreditando, né, que estamos indo através desse caminho, dessa decisão, ao encontro do nosso Senhor, do nosso Salvador. Mas o que é que pode nos acontecer no caminho? Começarmos a reparar nas forças do vento, né? Vem as circunstâncias desfavoráveis, vem o medo, vem o temor,
vem as tristezas, as dores, as preocupações, as dificuldades, as faltas, né? Elas vêm sobre nós, vem sobre todos, e conosco não vai ser diferente. Aqui, no caso de Pedro, veio em forma de força do vento. Ele começou a reparar na força do vento, e o que aconteceu com ele? Ele começou a submergir. O mesmo pode acontecer aqui conosco, porque a Bíblia fala: não andeis ansiosos. Andar é o quê? Ninguém anda parado, né? Andar é uma jornada, é uma caminhada. Então o que acontece? As emoções, os sentimentos, as condições desfavoráveis, as dores, as dificuldades, elas vêm. O segredo é não andar nelas. É não andar com elas, porque elas não são o nosso caminho e o nosso destino. Nós temos um caminho e nós temos um destino. Pedro reparou na força do vento, e isso fez com que ele submergisse no meio. Isso fez com que dificultasse que ele chegasse ali ao destino dele, que era o encontro de Jesus. Mas Pedro, que teve o ato de fé, tem também aqui a solução, caso isso aconteça com as nossas vidas. O que foi que ele fez? Clamou: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Jesus estendeu a mão, disse: homem de pequena fé. E estendeu a mão. Como é que um homem que teve coragem de sair do barco, andar sobre as águas, Jesus disse para ele: homem de pequena fé. Então, a solução é a mesma que Pedro teve. Senhor, 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 Senhor. Jesus provavelmente vai olhar para mim e vai dizer: mulher de pequena fé. Mas o importante é que ele vai me estender a mão, vai te estender a mão. Qualquer momento, né, que começarmos a reparar nas condições desfavoráveis, né? E a gente olha pra gente mesmo e começa a se ver cansada, desanimada, sobrecarregada. O segredo é: Senhor, Senhor, me salva. Lembrar, né, com fé, que nós temos um caminho, que nós temos um destino, e que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele nos salva, Ele nos estende a mão, Ele nos coloca de volta sobre o mar, nos coloca de volta no trilho. Não esquece disso, não se afunda, não afoga, não para, não submerge, não anda nas dores, nas dificuldades, não foca nas condições desfavoráveis. Bota os teus olhos em Jesus, o nosso caminho e o nosso destino. Outra questão que eu acho interessante dessa passagem é porque aqui é mencionado que Jesus e Pedro chegaram até o barco, né? E assim, subindo ambos para o barco, cessou o vento, né? Quando Jesus e Pedro chegaram no barco, cessou o vento, então o barco alcançou o seu destino. O que eu acho interessante nessa passagem é que no relato de João, né, no Evangelho segundo João, ele não menciona que o vento cessou, que as condições desfavoráveis cessaram. Ele não está se contradizendo, tá? Ele só está aqui mencionando, botando o foco numa outra questão. Ele diz que quando Jesus chegou no barco, tá assim, eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Ele não menciona, né? Ele não destaca aqui que Jesus chegou e o vento cessou. Ele destaca aqui que Jesus chegou e o barco chegou ao seu destino, né? E desse relato de João, eu tiro uma lição para a minha vida, que assim, há situações, circunstâncias desfavoráveis na nossa caminhada, né? Que elas tentam nos paralisar, nos confundir, fazer com que a gente não chegue ao nosso destino. Há situações assim que a gente clama por Jesus e ele vem, ele repreende, ele retira a situação, ele faz com que aquela situação mude, ele cessa o vento, ele muda a condição do mar. Mas há em outros momentos, outras situações, né, que eu posso tirar como aprendizado esse relato de João, que as circunstâncias desfavoráveis, elas não serão necessariamente cessadas. Isso não tem tanta importância, só tem uma coisa é importante, só uma coisa é importante. Senhor, Senhor, vem aqui mais e mais, toma mais e mais a direção desse barco, ajusta o que tiver que ser ajustado aqui nesse barco, Senhor. Assume a direção total. Socorro, preciso de ti mais e mais no barco. Então, quando ele assume a direção, não importa como está o vento, não importa como está o mar, eu não vou colocar minha concentração no vento e no mar.
se o vento vai cessar, se o mar vai ficar calmo, não importa. O que importa é Jesus está no barco, Jesus está no controle, porque se ele está no barco, se ele está no controle, o barco vai alcançar o destino. O barco vai alcançar o destino, porque barco em que Jesus está não naufraga, não se perde no oceano, não se confunde, alcança o destino. Amém? Que Deus te abençoe e obrigada por ter assistido este vídeo. Se você gostou, se de alguma forma abençoou a sua vida, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe.